Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor, você aí na sua casa, mas com o mesmo Espírito que nos une, o Espírito de Deus, que é aquele que é o mesmo sobre todos nós. Estamos agora juntos, celebrando ao Senhor no primeiro dia da semana, dia que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Estamos aqui para adorá-lo, celebrar o seu nome, amar o seu nome, fazer nossas orações, ouvir a sua voz, cantar adoração a Ele. E nós temos essa oportunidade que o Senhor permitiu que tivéssemos, graças à sua tecnologia, que Ele concedeu a inteligência ao homem, né? De estarmos aproveitando isso para adorar ao Senhor. Então, vamos começar orando? Não entenda que porque você está em casa, eu quero desafiar você a não estar desatento, ou com a TV ligada, ou com o som ligado, ou com conversas ao seu redor. Entenda que nós estamos em culto. Isso é um culto ao Senhor. Então não permita que o seu ambiente informal dentro de casa afete a sua reverência, a sua adoração a Deus. Nós estamos em adoração diante do Deus vivo. Então, a Bíblia fala, Deus está no seu santo templo, que é a sua vida. Cale-se diante dele toda a terra. Então, nós estamos aqui, nós vamos começar orando. Eu quero desafiar você a se colocar com reverência diante do Senhor, apresentando a Ele a sua vida nesse momento, a vida da sua família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é santo e a Tua palavra fala que em todo lugar a adoração seria levantada a Ti na terra, Senhor. E nós estamos agora nas nossas casas, Pai, nesse momento tão único na história da humanidade, aonde precisamos estar dentro de nossas casas, mas o Senhor está conosco, o Senhor está sobre o Teu povo pelo Teu Espírito, e nós queremos juntos, pela internet, ó Deus, adorar o Teu nome, celebrar o Teu nome, reconhecer a Tua majestade e a Tua soberania sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre a nossa vida. O Senhor é quem governa, do Senhor é o reino, Tua é a glória, Senhor. Teu é o louvor, Senhor. Tua é a majestade, Senhor. Teu é o domínio, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Pai. Nós te amamos, ó Senhor, e queremos mais de Ti. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem nos encher da Tua presença nessa noite. Vem ministrar do céu ao nosso coração, através da Tua palavra, através do Teu sobrenatural, através do teu poder. Ó Senhor, vem operar prodígios, sinais e maravilhas, milagres. Ó Senhor Deus, vem mover poderosamente com Tua mão em nossa vida nessa noite, Senhor. Vem falar conosco e vem receber a adoração e o louvor que o Teu povo rende a Ti nesse momento, Pai. Ó Senhor, os Teus filhos estão cada um conectados em sua casa ao Teu Espírito Santo. Não apenas a mim, à rede de internet, mas principalmente ao céu. Por isso, Pai, recebe a adoração dos Teus filhos, o louvor dos Teus filhos, as orações que serão feitas nesses momentos, Pai. E responde com poder, Pai, mostrando que o Senhor é Deus de perto e de longe. O Senhor é o Deus que está aqui e que está na casa do meu irmão, que está nas famílias desta igreja local, que o Senhor está na casa de cada um que está agora te buscando em espírito e em verdade. Manifesta o Teu poder, Senhor. É o que oramos, invocando o Teu agir, pedindo que o Senhor receba a adoração e o louvor que serão entregues a Ti essa noite. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que é das antigas, mas eu acho que todo mundo conhece. E eu quero convidar você a cantar comigo.
aonde você está, do fundo do seu coração. Vamos cantar Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Só Ele é excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Você pode declarar melhor do que isso, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
cantar comigo? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Aleluia. E você pode cantar: eu te louvarei, meu bom Jesus. A gente costuma dizer que a gente canta em qualquer circunstância, não importam as circunstâncias. Está na hora então de declarar que Ele é a única razão da nossa adoração, que Ele é a única esperança que anelamos ter, que nós confiamos nele e não somos abalados, que somos ajudados na nossa confiança nele. Então eu quero convidar você a cantar: eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
lá no início. És tu, única razão pra minha adoração, ó Jesus. Diga a ele isso. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Confiei em ti, fui ajudado. A salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. 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 Diga ao Senhor Jesus, te adorarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. E essa canção é um aviso do Senhor, é um chamado do Senhor para descansarmos nele em momentos de prova, de lutas. Ele diz: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.
somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu, somente meu, todo trabalho. Escute o que o Senhor te diz. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Um texto da Palavra de Deus essa noite. Em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5. Quem vai ficar com as crianças hoje? Brincadeira. Tá? A gente está vivendo um tempo especial, um tempo diferenciado, mas entendo que seja um tempo do Senhor, né? Que o Senhor está nos ensinando, aproveitando as circunstâncias para nos ensinar. Nós cremos isso porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, você ama a Deus, não existe absolutamente nada que aconteça nessa vida que não convirja, que não coopere, que não conspire para o seu bem. Até mesmo uma situação de epidemia, de endemia, de pandemia, do que qualquer coisa mia aí, né? Qualquer dessas coisas que tenha acontecido na Terra, a Bíblia garante, nos tranquiliza, dizendo que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para o bem dos que amam a Deus. Então, se você ama ao Senhor, você pode agora estar recebendo do bem dele, mesmo nessa situação. Então eu quero tranquilizar seu coração, não permita que a ansiedade tome conta do seu coração, que a aflição, que a tristeza tome conta do seu coração, que a angústia tome conta do seu coração, porque a palavra diz que tudo isso é para o nosso bem. A Bíblia fala que isso está profetizado para os últimos dias, que essas coisas aconteceriam. O Senhor nos permitiu passar alguns anos, dos últimos anos da nossa igreja, ministrando sobre os últimos dias, sobre as dificuldades que encontraríamos nos últimos dias, sobre as coisas que estavam por vir, talvez momentos em que a igreja não pudesse mais se reunir como igreja, em um templo. A gente talvez imaginou que uma perseguição provocaria isso, mas foi um vírus que provocou. O fato é que essas limitações estão profetizadas na palavra, né, de reunirmos como igreja, mas o Senhor sempre nos dará o escape, sempre nos dará alternativas para estarmos completamente conectados em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros. Então lembre-se das palavras que você escutou nos últimos anos, lembre-se das mensagens de exortação, de estar aliançado com o Senhor. É o tempo agora de colocar em prática tudo que Deus nos exortou como igreja para vivermos. Principalmente dentro de casa, que é o lugar mais difícil de ser cristão. Ser cristão no templo é fácil. Ser cristão é fácil fora da igreja, ou dentro da igreja. Agora, dentro de casa, aí é que você vai mostrar se você de fato é um cristão, se você tem escolhido deixar que a vida de Jesus se manifeste na sua vida. Então está na hora de deixar manifestar a vida de Cristo em você, na sua vida, na vida da sua família. Vamos buscar intensamente ao Senhor. Não gaste seu tempo com lixo, com porcaria, com filmes, com Netflix, com joguinhos, com internet, com pornografia, com coisas fúteis ou coisas pecaminosas. Não gaste seu tempo precioso. Deus fez o mundo parar para você buscar a presença dele. Deus parou toda a terra para você depois não dizer descaradamente que a culpa é a falta de tempo.
é porque você não tinha tempo de buscar o Senhor, você não tinha tempo de ir na igreja. Agora você tem todo o tempo do mundo, porque você não tem mais desculpa diante do Senhor. Então é hora de clamar ao Senhor de verdade, de voltar a ler a palavra com intensidade, de voltar a dobrar os joelhos com o coração quebrantado e orar ao Senhor de dia, de tarde, de noite, junto com a família, junto com o cônjuge, junto com os filhos, junto com os irmãos, junto com os pais. É tempo de estar aliançado com Deus, conectado com o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. A palavra de Deus nos fala: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos. Tem uma versão que fala: resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, esse texto não poderia ser mais contemporâneo. Esse texto é mais moderno, mais atual do que o noticiário de hoje. Esse texto fala algumas verdades para a nossa vida e, em especial, para a realidade que estamos vivendo nesse exato momento do mundo. Primeiramente, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala a respeito de submissão. A gente tem falado muito sobre submissão ultimamente, o Espírito Santo tem nos levado a falar sobre submissão, sobre obediência. E aqui o texto continua falando sobre submissão, falando sobre os jovens sendo submissos aos mais velhos, sendo obedientes aos mais velhos, sendo sujeitos aos mais velhos. Não é? E o texto fala que todos nós, para que não fique apenas parecendo que é uma submissão por causa da idade dos mais velhos, para que ninguém entenda errado de que ele esteja falando apenas a um grupo de pessoas, que sejam os jovens sendo submissos com os mais velhos. Ele fala: igualmente todos vocês tratem com humildade uns aos outros. Então, essa humildade, essa submissão, essa sujeição uns aos outros continua sendo reforçada pela palavra de Deus. Né? A mesma palavra que foi dada em Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e bendizendo ao Senhor no vosso espírito, dando sempre graças a Deus Pai por todas as coisas em nome de Jesus, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o sujeitar-se uns aos outros
E aqui a ênfase novamente disso, tratar com humildade uns aos outros, é um pré-requisito para sermos cheios do Espírito Santo. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, é necessário escolhermos sermos humildes uns para com os outros. Tem gente que vê um texto desse e fala, tá vendo? A Bíblia manda ser humilde, então se humilhe aqui na minha presença, seja humilde, porque a Bíblia manda a gente ser humilde. Não entendeu nada essa pessoa. A Bíblia fala para a gente ser humilde, não é para você mandar o outro ser humilde. É para você aprender a ser humilde. Para eu aprender a ser humilde e a me sujeitar ao meu irmão. Então essa palavra não é para você pensar com relação ao seu irmão ser humilde, mas é para você olhar essa palavra e dizer, isso é para mim. Ah, mas pastor, eu já sou humilde. Não tem problema. Humildade nunca é demais. Humildade é cada vez mais o reflexo da presença e do caráter de Cristo se manifestando em sua vida. Quanto mais humilde você for, mais parecido com Jesus você vai ser. Então não tenha medo de, será que eu estou sendo muito humilde? Nunca vai ter esse problema. Porque quanto mais humilde você for, mais parecido com Jesus você vai ser. E o texto continua dizendo que nós devemos então ser humildes por um motivo especial também, além de todos os outros. Além de isso ser o canal por onde o Espírito Santo vai nos encher da presença dele. O texto fala que existe um motivo especial para sermos humildes. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos. A minha versão fala que ele se opõe aos soberbos e aos orgulhosos. Então, se você não é humilde, você vai encontrar a pessoa, talvez a pior pessoa para se opor a você. Quem gostaria de ter Deus se opondo a você? Quem gostaria de ter Deus como opositor? Pois é, a Bíblia fala que Deus se opõe aos soberbos, aos não humildes, aos orgulhosos. Então, se existe resquício, se existe algum lixo, algum cisco de orgulho em nosso coração, esse orgulho vai ser responsável para que Deus resista a nós. Aí você fala, poxa, mas eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo minha parte. E será que você está sendo orgulhoso? Porque às vezes você está querendo descobrir por que você não está encontrando a presença de Deus. Por que você não está sendo cheio do Espírito Santo? Por que você não está sendo pleno da presença de Deus? Às vezes não está faltando nada em você. Você está orando, você está buscando, você está crendo, você está lendo a Bíblia, você está levantando de madrugada, está jejuando, mas será que você não está sendo orgulhoso? Lá no fundo do seu coração, escondido, pensa num pecado difícil de detectar, de fazer uma autodetecção, é o orgulho. É um dos pecados mais difíceis da pessoa encontrar nela mesma. É um pecado quase invisível aos olhos de quem possui. É fácil de alguém olhar e ver isso em você. Quem está de fora detecta facilmente o orgulho. Mas quem está experimentando o orgulho, normalmente tem a tendência a recusar acreditar que é orgulhoso. Não é interessante isso? Porque o orgulho, ele cega a nossa mente. Ele cega a nossa vida espiritual. O orgulho é irmão da vaidade. Então o orgulho está ali conectado à vaidade, à autossuficiência. E é muito difícil às vezes detectarmos sozinhos o orgulho no nosso coração. Por isso precisamos clamar ao Espírito Santo que ele nos revele se somos orgulhosos, se temos sido orgulhosos, se temos guardado orgulho em nosso coração, se o orgulho tem impedido dele manifestar
a graça dele sobre nossa vida, de ele manifestar a presença dele, o Espírito dele sobre nós. Às vezes o orgulho serve de barreira, de obstáculo, de muralha. E você está fazendo tudo certinho, fez o bolo do jeitinho que a receita manda, e você está vendo o bolo solando. Por que o bolo está solando? Para a receita ser completa, é necessário você lançar fora o orgulho. O orgulho é um pecado oculto, muitas vezes, ao nosso coração. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos se existe orgulho em nós. Há orgulho em mim, Senhor. Eu não consigo enxergar. Para mim, eu sou o cara mais humilde do mundo. Para mim, eu sou a mulher mais humilde da galáxia. Mas, ó Senhor, eu não quero me basear no meu próprio julgamento. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o Teu Espírito tenha liberdade de mostrar, de me revelar, de abrir meus olhos espirituais e revelar se está havendo orgulho dentro de mim. Porque se o Senhor revelar, aí vai ser só uma decisão sua, de se arrepender, se posicionar, abandonar o orgulho, pedir perdão ao Senhor e talvez até a algumas pessoas que o seu orgulho tenha atingido e se posicionar com humildade para você ser cheio do Espírito Santo. Se você quer que Deus deixe de resistir a você, se você tem sentido que Deus está te resistindo, perceba se não é o orgulho, porque a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Está precisando da graça de Deus? Então está na hora de pedir que o Espírito Santo faça essa avaliação, esse check-up em você, para ver se você tem algum orgulho escondido no seu coração. E o texto continua dizendo, sendo assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Não é interessante isso? A maneira que o Senhor nos dá para reverter os efeitos do orgulho, da autossuficiência, da soberba em nossa vida, é escolhermos voluntariamente nos humilhar debaixo da mão dele. Eu estava vendo ontem um vídeo, até postei esse vídeo no WhatsApp, lá em Tel Aviv, ou Jerusalém, não me lembro, de o povo judeu botando em caixas de som, o shofar sendo tocado, convocando o povo de Deus para se humilhar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. O shofar foi tocado em Israel ontem, né? Eu acho interessante isso porque nós não temos shofar, mas a convocação ao arrependimento está sendo feita pelo Espírito Santo sobre a sua igreja em toda a terra. Nós somos corresponsáveis por essas coisas que têm acontecido nessa geração, porque nós deixamos de ser igreja na hora em que deveríamos. Nós deixamos de refletir a glória do Senhor, a presença do Senhor, o Evangelho de Jesus para as pessoas. E o Senhor tem disciplinado e açoitado essa geração nesse exato momento. E como a Bíblia fala que todo julgamento de Deus começa pela própria casa dele, ele tem feito isso com sua igreja também. Então, nós temos sido disciplinados pelo Senhor para aprendermos a nos humilhar diante dele, a nos arrependermos dos nossos pecados, para que no tempo certo ele restaure a nossa história, a nossa vida como igreja, né, o nosso chamado, e possamos concluir o propósito do Senhor nessa geração. Então é tempo de se humilhar, é tempo de confessar pecados, é tempo de vomitar o lixo, de jogar para fora, de arrumar a sua casa. Teve uma irmã que sonhou com isso esses dias. Uma irmã sonhou que
havia uma casa que ela estava indo e que havia muito lixo na casa e que estava sendo arrumado, esse lixo estava necessitando ser arrumado o ambiente. E talvez muitas casas estejam assim hoje. E o Senhor está nos permitindo permanecer em casa para arrumarmos as nossas casas, não somente de maneira física, né, que às vezes a casa está uma bagunça mesmo, porque não tínhamos tempo antes de ajeitar, mas tirar o lixo espiritual das nossas casas. Tirar a bagunça espiritual, as tralhas que carregamos por tanto tempo dentro de nosso lar, que desonram a presença de Deus, que não colocam o Senhor no altar de santidade, de primazia que Ele deve estar em nossa casa. É o tempo de se voltar para o Senhor. Pare de adorar no altar da idolatria a Netflix, a televisão, a internet. É tempo de restaurar o altar de Deus em sua casa. É tempo de restaurar o altar da presença de Deus na sua família. Não faça como Israel, que burramente, por tantos sinais que o Senhor liberou sobre eles no Egito, continuaram com o coração duro. Continuaram com a dura cerviz. Eu fiquei chocado quando soube da notícia que foi publicada esses dias, de que os sites pornográficos têm triplicado o acesso nesses dias de confinamento em casa. Sabe, eu fico imaginando o que se passa no coração de Deus quando vê que a oportunidade que Ele está dando de arrependimento e de quebrantamento está sendo transformada numa oportunidade de mergulhar mais ainda na malignidade, no pecado e na iniquidade. Não seja um desses, que seja o tempo de varrer para fora da sua casa toda a podridão, todo o lixo, tudo aquilo que desonra o Senhor, da sua família também, dos seus relacionamentos familiares. Sabe lá o que Deus está querendo tratar na sua família: reconciliação, liberação de perdão, pedido de perdão da sua parte, sabe? Aproveita que você está em casa, vai ter que ficar olhando para a cara do seu parente mesmo. Começa a tratar com espírito de mansidão, com humildade, com quebrantamento o seu irmão, humilhando-se uns aos outros, como a Bíblia diz. Talvez seja o tempo de restaurar relacionamentos. O texto continua dizendo que nós devemos lançar sobre Ele, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Perceba que Pedro não está falando aqui que a ansiedade não vai bater na sua porta. Ele não disse: não tenham ansiedade, não fiquem ansiosos. Ele fala: lance sobre ele a sua ansiedade. Se a ansiedade aparecer, se ela bater na sua porta, se ela te surpreender, existe um lugar que você tem para lançar ela. Ah, mas eu estou com ansiedade. Ótimo. Aonde ela deve ficar? No seu coração? Na sua mente? A Bíblia fala que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade que vier. Senhor, eu não quero me angustiar com isso, eu não aceito me preocupar com isso, eu não vou me desesperar com isso, eu não vou me angustiar com essa situação. Eu escolho conscientemente, voluntariamente lançar minhas preocupações, as minhas ansiedades aos teus pés, Senhor, porque eu creio que o Senhor está cuidando de mim, tem cuidado de mim, vai cuidar de mim, da minha casa, da minha vida, do meu emprego, das minhas necessidades, da minha saúde, do meu casamento, da minha família, daqueles que estão longe, meus parentes, que eu estou preocupado, que eu tenho um parente em cidade tal, sabe? Ele tem cuidado de vocês. É hora de aprender a confiar. Você só lança a sua ansiedade sobre o Senhor se você confia no Senhor. Aí é que está a prova. Porque tem muitas vezes que a gente diz: ah, eu confio em Deus, mas fica
remoendo, fica comendo o coração. A ansiedade come o coração todo da pessoa. Como é que você vai crer, declarar que o Senhor cuida de você se você não confia em entregar as suas ansiedades aos pés dele? Que confiança é essa? Que confiança é essa que quando vem o momento da prova, da angústia, da tribulação, aí eu fico desesperado, eu fico encolhido, eu fico acuado, eu não descanso. Sabe, Paulo falou, olha, em Filipenses 4, que as pessoas só aprenderam o versículo 13, né? Filipenses 4 fala uma verdade muito grande para nós. Antes do posso todas as coisas, naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, eu quero ler com vocês. Se você puder abrir, se não, escute esse versículo, Filipenses 4. A palavra fala, a partir do versículo 11, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou, eu aprendi o segredo de viver debaixo de qualquer situação. O Senhor está querendo nos ensinar esse mesmo segredo. O segredo que Paulo aprendeu, de passar por qualquer situação, de adversidade, de prova, de tribulação, de necessidade, de fome, de frio, de doença, de saúde, de fartura ou de pobreza. Ele fala, eu sei o segredo, eu aprendi o mistério, eu descobri o modo que eu consigo viver debaixo de qualquer circunstância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, se você buscar ser fortalecido pelo Senhor nesse momento, você vai ver que você pode andar sobre as águas dessa circunstância sem dificuldade. Que isso não vai afligir seu coração através da não buscar ser fortalecido do Senhor. Se você não buscar a força do Senhor, você não vai conseguir. O segredo de passar por qualquer circunstância é estar fortalecido no Senhor, é estar conectado à presença do Senhor. E aí você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O texto continua dizendo, sejam sensatos e vigilantes. Tem uma versão que fala, sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, na minha versão fala, vosso inimigo. Existe uma diferença entre inimigo e adversário. Eu prefiro mencionar adversário. E eu vou dizer por quê. Porque inimigo é qualquer um que se oponha a você. Qualquer um que seja contra você é alguém que você pode chamar de inimigo. Ele pode ser mais forte, ou mais fraco, ou igual a você. Ele será seu inimigo. Mas adversário é alguém que se opõe a você no mesmo grau de intensidade e de força que você tem. É como um time jogando contra o outro. Existe a mesma possibilidade de um lado ou do outro ganhar. O adversário é um inimigo que está à sua altura, que não é mais forte que você, nem é mais fraco que você. Ele está à sua altura. E a Bíblia fala que o diabo é nosso adversário. Ele não é mais forte do que nós, mas também não é mais fraco do que nós.
mas nós podemos vencê-lo com a presença de Jesus em nós, com a intimidade com Deus, aproximando-nos do Senhor. Por isso a Bíblia fala, nós devemos resistir a Ele, permanecendo firmes na fé. Qual é a maneira de você resistir ao diabo e vencer ao diabo? Firmando-se na fé. A fé no Senhor Jesus, porque Jesus derrotou ele. Você está derrotando dia a dia. E a sua vitória sobre Satanás, ela é estabelecida com a sua conexão com Jesus, com aquele que o venceu, que venceu ao diabo. Se você está conectado em fé, no Espírito, na comunhão, na santidade, com aquele que venceu a Satanás, que é Jesus Cristo, você irá vencê-lo também. Porque Satanás é seu adversário, mas ele não é adversário de Jesus. Porque Jesus o derrotou. Jesus é infinitamente superior a ele. Jesus o venceu. Ele pode ser inimigo de Deus, Satanás, mas não é adversário de Deus. Ele é seu adversário. E como seu adversário, a Bíblia nos dá a fórmula para podermos derrotá-lo. É resistindo a ele, firmes na fé. Então o que te faz vencer a Satanás é você ficar firme no Senhor, firme, conectado com o Senhor, na sua fé em Jesus. E a sua fé em Jesus irá derrotar a ação do diabo na sua vida, na sua casa, na sua mente, na sua comunhão, na sua família. E o texto fala que nós devemos ter duas qualidades: ser sensato e vigilante. Tem uma versão que fala sóbrio e vigiar. O que é ser sóbrio? O que é ser sensato? É você não vacilar. É você estar atento. É você estar consciente daquilo que está ao seu redor. Não vacilar, não dar mole. Se fosse hoje, na versão brasileira é não dê mole para o diabo. Esteja atento aos seus ataques. E o texto fala que devemos resistir a ele, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que nós temos em todo o mundo, no mundo inteiro, estão atravessando exatamente os mesmos sofrimentos. E esse é um texto que tem muito a ver, inclusive, com essa realidade que estamos vivendo agora, da pandemia e tudo. Essa dificuldade que estamos tendo de nos reunir como igreja, de adorarmos juntos, de termos comunhão com os outros fisicamente. Esse não é um problema de barreiras, não é um problema da Bahia, não é um problema do Brasil. A Bíblia fala isso, mas era uma realidade que eles estavam vivendo naquela época, e vivemos uma realidade semelhante por causa dessa pandemia. Né? Os mesmos sofrimentos, as mesmas aflições, as mesmas provas que nós estamos passando. A Bíblia fala que os nossos irmãos do mundo inteiro estão passando pelas mesmas provas. Por isso temos que ficar ainda mais firmes no Senhor. E o texto termina dizendo que o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Eu queria falar sobre essas 4 coisas rapidamente. A palavra fala que o Senhor nos restaurará, Ele nos restituirá. Depois de um período curto de tempo, seremos restaurados como igreja. Depois de um período curto de tempo, o Senhor nos confirmará como igreja, como filhos dele. Depois de um período curto de tempo, Ele nos concederá forças. E depois de um período curto de tempo, Ele nos estabelecerá sobre firmes alicerces,
sobre um firme fundamento. Então esse é um momento provisório, temporário, momentâneo. É uma situação totalmente momentânea. E daqui a pouco tempo o Senhor nos restaurará, nos confirmará, nos concederá forças e nos estabelecerá em firmes alicerces. Se você se agarrar nele, é hora de se agarrar no Senhor. É hora de testemunhar de Jesus pelo WhatsApp, para sua família, para os membros de sua família que moram com você, que ainda não conhecem a Jesus. É tempo de se arrepender dos pecados, de se voltar para o Senhor, de abandonar a lascívia, a prostituição, a imoralidade, a desonestidade, a falta de ânimo espiritual, o esgotamento espiritual. É hora de renovar suas forças no Senhor. É hora de clamar ao Senhor com intensidade, levantar de madrugada. Já que você não vai levantar para trabalhar cedo, quando Deus te acordar de madrugada, levante e ore. É tempo de gastar, investir seu tempo se alimentando da palavra. É tempo de comer e beber da presença de Deus. Como Elias no deserto, quando teve um encontro com Deus na caverna. A Bíblia fala que o Senhor mandou para ele um alimento do céu. E com a força desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto. O alimento que nos faz caminhar por esse deserto que estamos vivendo é o alimento do céu, é a palavra, é a presença de Deus, que nos dará forças para caminhar nesse momento. Então fique firme, meu irmão. A palavra termina dizendo: a Ele, portanto, seja o pleno domínio para todo o sempre. Amém. Então o domínio, quem está dominando o seu temperamento, quem está dominando sua vida, quem está dominando sua escolha, suas escolhas, quem está dominando sua casa, quem está dominando o seu tempo, quem está dominando sua agenda, quem está dominando o controle remoto da sua casa, da sua TV, quem está dominando os seus aplicativos de celular, quem está dominando. A Bíblia fala que a Ele, ao Senhor, seja todo o domínio, para todo sempre. E que assim seja na sua vida. Que você entregue a Ele o domínio de todas as coisas que você tem. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Senhor, a Tua palavra é sal, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra não volta para Ti vazia. A Tua palavra é alimento sólido. A Tua palavra é espada e escudo de todos os que em Ti confiam. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para nos santificar, ó Senhor. Por isso Jesus falou: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Senhor, nos santifica na Tua palavra, nos faz permanecer de pé e inabaláveis nesse momento de prova, de luta como igreja, Senhor. Pedimos que o Teu reino não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Por isso, Senhor Deus, que o Teu reino se manifeste com poder na vida dos Teus filhos, Pai. Com a Tua justiça, a Tua paz e a alegria do Espírito sobre nossas vidas, Pai. A Tua palavra fala que um dos frutos do Espírito é a alegria, Senhor. Que este fruto se manifeste na vida dos Teus filhos nesse tempo, Pai. Que estejamos conectados a Ti, Senhor. Ó Pai, nós invocamos a Tua bênção nesse momento pelos enfermos desta igreja, Senhor Deus. Aqueles que estão em leito de enfermidade, passando por alguma enfermidade, Senhor. Ó Pai, por alguma doença, Senhor Deus. Ó Deus, no nome de Jesus agora, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, Espírito de cura, vai ao encontro dos Teus filhos agora e toca com o Teu toque de cura, Senhor, com o Teu toque de restauração, com o Teu bálsamo de cura, libera a Tua cura, Espírito Santo. Você que está ouvindo agora esta oração, que está enfermo,
Em nome de Jesus eu falo para você, receba a cura do Senhor sobre a sua vida. Receba o bálsamo de cura do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida. Ó Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, Deus. Uma semana, ó Pai, remindo o tempo, aproveitando bem cada minuto do nosso dia, cada oportunidade do nosso dia na tua presença. É o que nós oramos, Pai, como igreja, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Queridos, antes de encerrarmos essa transmissão, eu gostaria de encorajar você a permanecer conectado com Deus. Você não vai estar conectado com a transmissão da igreja, mas você vai estar conectado com o Espírito Santo, com o Senhor. Não deixe, não resuma a sua comunhão com Deus às transmissões que a igreja vai fazer nos domingos e nas quartas, mas que você, por escolha própria, decida estar separando horas do seu dia para buscar a presença de Deus em oração, na leitura da palavra, em comunhão com aqueles que, se por acaso você tiver mais irmãos em Cristo em sua casa, crentes em sua casa, procura ter comunhão com Deus junto com eles, adorar o Senhor, bota um louvor, em vez de botar uma música do mundo no seu som, bota uma adoração ao Senhor. É tempo de fazer a diferença, não temos tempo a perder, por mais que pareça que você esteja com tempo sobrando. Não temos tempo a perder, meus irmãos. Precisamos estar buscando em todo o tempo ao Senhor. Amém? Então eu quero convidar você agora a guardar isso no seu coração, guardar a palavra que você recebeu no seu coração. Ela vai estar sendo disponibilizada no YouTube também, ainda hoje. Para quem perdeu, eu vou colocar o link do YouTube lá no grupo da internet, pode assistir lá. A gente vai transmitir, disponibilizar essa transmissão lá no YouTube depois. E vamos também tentar disponibilizar o áudio da mensagem para você escutar na sua casa em outros momentos, para lembrar do que você ouviu, tá? E na quarta-feira, às 20 horas, 8 da noite, quarta-feira, 8 da noite, estaremos aqui para continuar o estudo no Evangelho de João. Tivemos um problema técnico na quarta, foi apenas 28, 29 minutos que tivemos de transmissão, mas em nome de Jesus, se Deus quiser, nessa nova quarta-feira agora, vai dar tudo certo, vamos ter o estudo completo. Estamos entrando em João 15, então você não pode perder, porque está sendo bênção para as nossas vidas, o estudo no Evangelho de João. Amém? Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, igreja do Senhor Jesus, todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.